Mas para contar essa história, né, contar a história do musical, exige que se conte a história do musical no cinema mudo. Isso parece algo interessante, né, algo curioso, algo estranho, né? Mas na verdade, o cinema musical ele sempre acompanhou o cinema. O fascínio pela música, pelos corpos em movimento, por famosas figuras cantando, sempre existiram em diversos registros, né? A gente tem, digamos aí, um primeiro filme sonoro em 1894 já. Né? Então, assim, não é uma coisa propriamente que se inicia em 1927, como a gente geralmente pensa e aprende, né, com o cantor de jazz. Nem mesmo para Warner, que já estava testando o Vitaphone um ano antes, né? E estava testando constantemente, né? Enfim. Mas a grande questão desse cinema era a sincronia de som e imagem. Isso era o grande desafio. E não esse registro separado, né, que facilmente poderia ser feito ao mesmo tempo. Embora isso também trouxesse diversas questões de ordem técnica. Né? Então, a grande questão do cinema sonoro é que ele transforma, né? Ele reconfigura a forma de fazer cinema. Não é à toa que o Hitchcock vai dar, né, notoriamente, né, a gente não sabe se é uma verdade absoluta ou tem elementos de mito, mas ele vai apelidar os primeiros filmes sonoros de retrato de pessoas falando, porque é isso que vai acontecer. A gente vai ter câmeras fixas pelas dificuldades técnicas, pelo barulho da câmera, pela dificuldade de captação, tudo ao mesmo tempo, né? O ruído da câmera que seria captado pelo som, enfim. Essas diversas questões que vão aparecer vão fazer com que o cinema estacione, com que a câmera pare de se mover tanto. A câmera então ela fica um bocado estática aí no começo para a maioria dos diretores e diretoras, né? Então, se a gente for demarcar aí o começo desse cinema sonoro, né, e dos musicais, se você pensar o próprio Cantor de Jazz já é um filme musical em vários sentidos, a gente vai ter então esse primeiro momento em que as câmeras param de se mover. São pessoas que cantam para a câmera ou conversam na frente da câmera, mas uma câmera geralmente estática, não inventiva. Né? Houve um fascínio pela voz, houve um fascínio pelo som, e isso deteriorou um pouco a questão enfim, das figuras que estavam reinventando formas de mover câmera, pensar a câmera, que o cinema mudo é fascinante nisso, né? Vocês aí que já conhecem um pouco melhor o cinema mudo, sabem que foi um momento de invenção absoluta. As coisas eram inventadas e reinventadas muito rapidamente. Tem pessoas e críticos que consideram o cinema mudo até uma outra forma artística em relação ao cinema falado. Me parece um pouco exagerado isso. Mas seria uma outra forma de expressão, isso a gente pode imaginar que sim, né? Muito descrito na pantomima, muito descrita, enfim, nesse universo bem fechado que foi o cinema mudo. Né? Então, os primeiros filmes falados, os primeiros filmes sonoros, né? O que acontece com eles? É notório que a gente tem, então, um congelamento aí de uma estética da câmera, com algumas exceções notórias. Né? Você pensa na Alemanha, você tem o Fritz Lang fazendo M, né? Você tem Chantagem e Confissão do Hitchcock na Inglaterra, em que ele vai reinventar a forma de usar o som, né? E é claro, vai usar a câmera e a montagem, vão ser filmes muito dinâmicos. Né? Nos Estados Unidos você vai ter algumas figuras fazendo esses experimentos também. Na França vai ter o René Clair também fazendo belíssimos filmes aí musicais, reinventando essa forma para o cinema. Talvez uma das formas mais puras para o cinema, mais inspiradoras nos filmes aí musicais, reinventando essa forma para o cinema. Talvez uma das formas mais puras para o cinema, mais inspiradoras, inspirou vários cineastas aí no cinema hollywoodiano, como é de praxe. Né? E certos gêneros vão meio que voltar à ativa aí no cinema falado, né? No cinema sonoro. O musical talvez seja o mais notório deles, pelo nosso imaginário estar diretamente vinculado ao sonoro. O filme de gangster, que também vai ganhar aí uma outra vida, né, nesse momento. Você vai ter nos anos 30, né? 31, 32, 33, um grande ciclo de filmes gangsters, né, que estão tentando trabalhar a figura do gangster, uma reinvenção da figura do gangster. O western vai começar a ganhar também novos contornos aí no cinema falado. Mas o musical talvez seja o mais emblemático, o mais simbólico, porque no imaginário ele está diretamente vinculado à perspectiva de um som sincronizado. Né? Então, se você pensar os primeiros musicais dos anos 20 e 30,
em Hollywood, a gente pode pensar em 3 grandes tendências, com algumas variações entre elas, né? A primeira, talvez a mais célebre, a mais notória, que vai lançar nomes como Busby Berkeley, um grande coreógrafo, diretor de cinema também, que vai reinventar essa forma cinematográfica algumas vezes aí em alguns filmes, né, nos anos 30. Né? Então você vai ter os filmes de bastidores de espetáculo. Tá? São filmes que vão mostrar as dinâmicas por trás de um grande espetáculo e terminam filmando esse espetáculo. Né? Ou seja, a produção final se torna o grande número musical final ou os grandes números musicais finais. Você tem grandes filmes aí nessa corrente. Lloyd Bacon vai dirigir Rua 42, né? Mervyn LeRoy vai dirigir Caçadoras do Ouro, de 33, enfim. O próprio Lloyd Bacon vai dirigir Belezas em Revista, que talvez seja a grande obra-prima, e tem um dos maiores números musicais nessa perspectiva, que é o By a Waterfall. Então essa é a primeira grande tendência, filmes baseados em espetáculo, né? Baseados assim, como são os bastidores desse espetáculo. Alguns lidando muito frontalmente, inclusive, com a queda da Bolsa, né? Aquele momento terrível de desolação humana e econômica nos Estados Unidos. A segunda grande tendência é o filme, aquele tipo de filme que é uma espécie de comédia romântica musical baseada em arte deco, né? Que aí você vai ver aí Fred Astaire e Ginger Rogers. Né? São os grandes símbolos desse segundo monumento. Inclusive, você pode falar que o Fred Astaire e Ginger Rogers são quase um gênero em si. Né? Nas séries de filmes longas deles, né? A Ginger Rogers trabalhou também nesses outros movimentos cinematográficos aí, né? Musicais, no caso. Então ela trabalhou no Cavadoras do Ouro, né? Ela trabalhou alguns desses filmes de bastidores de espetáculos. E quando ela se une com o Fred Astaire, eles começam a fazer uma série de filmes, basicamente em estrutura, uma repetição um do outro. Né? Adoráveis, são filmes maravilhosos. Que vão se decalcando até chegar à perfeição, que na minha opinião é o Piccolino. Eu acho que dentro da estrutura deles, o Piccolino é o filme mais bem acabado, bem, digamos, desenhado. Né? Ali é a forma pura deles. Né? Embora você possa defender também o Ritmo Louco, né? O Swing Time, de George Stevens, que é um grande diretor. Então essa seria a segunda tendência, esses filmes de casais dançarinos, tendo como maior emblema Fred Astaire e Ginger Rogers. A terceira tendência, eu diria que seria uma espécie de adaptações de operetas, né, filmes musicais meio fábulas, né, que aí o filme que a gente vai discutir hoje está dentro dessa tendência. O filme chama-se Amo-me Esta Noite, é um filme de 1932. Talvez, na minha opinião, também ele representa uma espécie de perfeição nesse sentido. Né? Ele vem nessa onda de filmes de operetas, de adaptações de palco para o cinema. Muitos deles estrelando ou a Jeanette MacDonald ou o Maurice Chevalier, né, uma atriz e um ator aí que vão ter bastante renome nessas pequenas operetas. Né, cada hora trabalhando com casais diferentes, eles vão acabar se encontrando aí num filme do Ernest Lubitsch, que é talvez o maior diretor dessas operetas desse período, um dos grandes diretores da história do cinema, né, o Lubitsch, que vai transitar do mudo para o falado e começa a dirigir esses pequenos musicais do que a gente vai chamar de pré-códigos. A gente já chega nisso daí. Então você vai ter vários aí, né? A Paramount começa a lançar esses filmes, a Warner também, nessas grandes distribuidoras começam a produzir esses filmes musicais, alguns deles com versões mudas também, para cinemas que ainda não tinham se adequado ao cinema falado. Então, o Lubitsch vai dirigir só ele, né? Em 29 ele dirige The Love Parade, Alvorada do Amor, ele vai dirigir Monte Carlo, você vai ter Uma Hora Contigo, e você vai ter a Viúva Alegre um pouco mais pra frente, em 35. Então tudo isso nos anos 30, são alguns desses filmes aí, se eu não me engano, a Alvorada do Amor, inclusive, é um filme que vai sustentar aí a Paramount, né? Sendo um dos filmes aí, num hall de filmes da Paramount, que vai ajudar ela a ser sustentada durante esse período de crise econômica que vai acontecer. Né? Alguns estúdios não aguentam, enfim, momento de crise, né? Você tem essa fragilização generalizada dessas artes. Então ele entra nesse momento, o Amo-me Esta Noite, de 32. Ele aparece aí nesse hall de filmes que a Paramount estava refazendo e refazendo e refazendo. Né? Quase que uma repetição de si mesmo. Assim. Eram geralmente sucessos de público. E, o que é muito interessante, muitos deles encontraram um problema no código de produção. Para
quem não sabe do código de produção, é o que algumas pessoas vão chamar de código Reis, embora seja uma nomenclatura complexa e dá para discutir muito sobre isso. É essencialmente um código que vai colocar regras que os estúdios tinham que seguir para que os filmes dele fossem, de fato, assumidos. Não fossem, no vernáculo contemporâneo, né, cancelados. Assim. Então, é um movimento que ele começa com a Liga Católica nos Estados Unidos e ele acaba se tornando uma espécie de política. Quem tiver interesse e curiosidade, a gente tem até algumas regras escritas aí na internet do que tinha que acontecer. Então, quando as pessoas brincam, né, sobre por que é um casal e tem 2 camas de solteiro, porque isso está no Código Reis. Né? É um código que ele desenha, assim, você não pode ter indícios de sexo nem sexualidade. O que é um grande problema para essas operetas. E é um grande problema, mas na verdade uma grande potência também para o cinema do diretor tipo Lubitsch. Né? Que vai sempre brincar com sexualidade, vai ficar julgando com expectativas sexuais, enfim. Ele vai desenhar e redesenhar essas dinâmicas no cinema. É um dos grandes mestres, né? Então, o Código Reis, ele vai entrar em conflito e confronto com diversos diretores do cinema mudo. Né? Para eles, para as pessoas que estavam apoiando o Código Reis, né? Ajudando na escrita, enfim, o cinema estava indo longe demais. E de fato, o cinema mudo, né? E esse primeiro cinema de pré-código, ele dava com temas muito complexos, né? Uso de drogas, nudez masculina e feminina. Você tem diversos elementos aí que vão aparecer, desde o cinema mudo até o então momento, né? Então eles vêm e tentam circunscrever essas questões que poderiam ser problemáticas nesse código. O código é divertidíssimo, é muito engraçado, né? E ele ajudou numa espécie de linguagem secreta do cinema, né? O beijo final é o sexo, essa coisa que vai ficar para sempre marcada aí.